Olá, caríssimos, estejam bem? Da série Europa Físico, nós vamos abordar vegetação. Mapa Vegetação da Europa. Cada cor existente no mapa é uma cobertura vegetal predominante. A gente vai estudar cada uma delas. E nesse mapa traz áreas antropizadas, representadas por esses pontinhos espalhados pelo mapa. Que são áreas antropizadas? Áreas modificadas pelo homem. Antropo em grego significa homem. Nesse caso, no caso da Europa, a gente observa que as coberturas quase todas foram já alteradas, significa que aquela cobertura vegetal original já não existe do jeito que era. Isso mostra que o ser humano na Europa, por milhares de anos, já modificou muito o seu ambiente. Com exceção das áreas de difícil habitação, como o extremo norte da Europa ou regiões de altitude elevada. Ou ainda, por exemplo, na Espanha e em Portugal, onde você tem uma cobertura vegetal bem preservada, só não foi já danificada, muito alterada pelo homem, porque aqui, apesar de não ser tão alto, tem um relevo extremamente acidentado. Os países europeus, eles sempre cobram do Brasil a preservação das nossas florestas. Nada mais legítimo, já que a preservação, hoje se tem essa visão de que a preservação é importante para todo o globo. Mas, de alguma forma, os países europeus têm que contribuir com isso, com a questão de tecnologias de preservação, imagens de satélite, ou mesmo financiamento de projetos de preservação aqui no Brasil. Isso tem acontecido com alguns países da Europa em relação ao Brasil. E o Brasil, eu acho que poderia estar se imbuindo disso aí, né? Vai cobrar cada vez mais dos países que o cobram essa preservação, já que a maioria detonou a sua cobertura vegetal. Agora nós vamos falar especificamente sobre cada uma das coberturas vegetais. A primeira vai ser tundra. A gente tem a tundra no extremo norte da Europa, em regiões polares. Se você for numa região de tundra, a possibilidade de você vê-la dessa forma é muito grande. Onde que está a vegetação? Está abaixo do gelo. Ela fica cerca de 9, 8, 9 meses debaixo do gelo. Então é essa paisagem que você vai ver o tempo todo lá. O pouco tempo que tem de degelo, ou seja, do derretimento do gelo, que é no verão, a paisagem fica dessa forma, começa a ficar dessa forma e você já percebe algum tipo de vegetação rasteira. E em seguida, no alto verão, a gente tem uma cobertura vegetal bem intensa, geralmente predominando plantas rasteiras com poucos arbustos aqui. É interessante que essa vegetação ela consegue sobreviver a uma neve em cima dela por muito tempo. E ela, quando está no verão, ela aumenta o seu ciclo biológico, então ela consegue se reproduzir dessa forma e ficar mais 8, 9 meses debaixo do gelo. Falando da taiga, que recebe vários nomes, né? Floresta de coníferas, que nada mais é do que uma floresta de pinheiros. O pinheiro tem a forma de um cone, por isso esse nome aqui em cima. Ou também chamado de floresta boreal. A palavra boreal significa
norte. Então, aonde estão essas florestas? Predominantemente próximos aos polos, mas num frio, numa determinada temperatura que dê para ela sobreviver. Um pouco mais frio, ela não consegue resistir. Quem vai ocupar esse nicho é a tundra. Aí aquece-se um pouquinho, mas são temperaturas ainda muito frias. Aí você tem as florestas de pinheiros, né? Em regiões onde a altitude é um pouco maior, aí a gente tem os Balcãs aqui, uma região um pouco mais alta, e a gente tem aqui a região dos Cárpatos. Aparece também a floresta de pinheiro, porque na medida em que a altitude aumenta, a temperatura também cai. Aí favorece o aparecimento de florestas de pinheiro nesses lugares. Aqui a gente tem a taiga durante o inverno, e uma das características do pinheiro é ser aciculifoliadas. As folhas não são largas, elas são em forma de agulha, justamente para poder fazer com que há uma retenção de água e ela ou não perca água para a atmosfera. Aí dessa forma ela consegue resistir às temperaturas muito frias, igual a gente está vendo neste caso. Aqui uma floresta de taiga ou floresta de pinheiros, possivelmente no verão. Aí você já não tem uma cobertura de neve tão intensa. E a gente tem a taiga novamente. Aí a gente está associado também à tundra, né? A tundra já aparece com a taiga, que é uma área de transição entre os dois biomas. A taiga é muito utilizada, o pinheiro, né, muito utilizado para a fabricação de papel, por causa da sua grande quantidade de celulose. É considerado a maior floresta em área do mundo, né, que não pega só o norte da Europa, pega o norte, basicamente, da América, Europa e Ásia. Então a gente tem, só que a biodiversidade, ou seja, a quantidade de espécies existentes nesse tipo de cobertura vegetal é ainda baixo em relação a outros biomas, como a floresta tropical, por exemplo. Então, na medida em que você sai do norte, vai em direção sul, as temperaturas tendem a aumentar e aumenta também a quantidade de biodiversidade. Falar um pouco sobre a floresta temperada. Ela tem a ver com o clima temperado típico, que o ambiente muda de acordo com as estações do ano, isso é muito perceptível. E a floresta temperada é a classicona do clima temperado. Aqui nós temos a floresta temperada durante o inverno, as folhas completamente ausentes e parece que elas estão mortas, mas não estão. Isso aqui é um mecanismo que a vegetação tem desse tipo de bioma para se proteger contra o frio extremo. Nesse caso, ela para o seu ciclo biológico, então as folhas acabam caindo por causa disso e elas dessa forma preservam durante a passagem do inverno. Chegando a primavera, as folhas começam a voltar nas árvores. Eu não tenho árvore aqui, mas a quantidade de flores é muito grande nesse bioma durante a primavera. Já no verão, as folhas estão bem verdes, viçosas, as árvores estão com seu ciclo biológico no auge. No outono, as folhas começam a cair, então a própria árvore
não leva alimento suficiente para as folhas, então as folhas começam a amarelar, tomar esse tom bem bonito e a cair. É a preparação para a chegada do inverno. Essa é a floresta temperada. É a floresta do Sherwood, no Robin Hood, que aparece em muitos filmes que Hollywood gosta de fazer, né? Justamente por causa dessa tonalidade ocre, que fica muito bonito nas telas de cinema. Passamos então à vegetação mediterrânea, presentes no sul da Europa. Ela tem característica a ação dos ventos que saem do Saara, lá na África, fazendo com que essa região fique seca e um pouco mais quente. Ela não é tão fria quanto o centro-norte europeu. Então a gente já percebe uma vegetação adaptada a essa região mais ressequida. A gente tem os arbustos, né, que normalmente são chamados de maquis, muito presentes nessa paisagem. Aqui de novo, numa região mais montanhosa, a gente vê vários maquis. E é uma região que tem uma vegetação adaptada a um clima mais seco. Já falando de steppes, lá na Europa, também é uma região mais seca, né? A gente está bem afastada do oceano, então as influências de umidade vindas do oceano já não são presentes aqui. Aí gera um tipo de vegetação também adaptado à região secas, que são as steppes. Steppes tem característica ser vegetação graminosa, rasteira, o tempo todo, o tempo todo. E geralmente em ambientes mais planos, como a gente está observando aqui. Uma estepe, quando ela é um pouco mais úmida, ela é chamada de pradaria. Quando a estepe é um pouco mais seca, ela tem o nome de estepe. Uma outra fotografia, as estepes são muito utilizadas para atividade agrícola. Por causa do seu relevo um pouco mais plano, facilita isso. Por último, a gente tem a vegetação de montanhas. Regiões altas alteram a fisionomia do lugar. Aqui, se não houvesse o Cáucaso, se não tivesse a Cordilheira do Cáucaso, a gente teria estepes. Com a existência do Cáucaso, a vegetação altera completamente. A mesma coisa os Alpes escandinavos, era para ser uma região de taiga. Aqui nós temos os Alpes, era para ser cobertura de floresta temperada. Então a altitude é muito importante nisso. E a gente percebe que quanto mais alto, menos quantidade de solo, então você tem uma vegetação muito adaptada a eventos de extremos. Numa região alta, você tem muita quantidade de vento e você tem pouco solo, poucos nutrientes. Então, por isso que essa vegetação é campeã em sobrevivência. Aqui um outro exemplo, a vegetação geralmente é arbustiva, com porte bem baixinho, ou graminosa, ou bem rasteira, por causa justamente da ausência de solos, adaptação a muito vento, muito frio nessas regiões. Um outro exemplo de vegetação de altitude. Aqui a gente tem uma fotografia associada com a presença da taiga, né? Nas regiões não tão altas assim, a gente percebe os pinheiros aparecendo aí, né?
E aonde mais alto você for, a vegetação já começa a ser graminosa, adaptada a vento, muito frio e etc. Fazer um painel comparativo de mapas, outros mapas físicos, né? No caso aqui a gente tem um mapa de relevo associado com um mapa de vegetação. Legal perceber o relevo movimentado, não tão alto assim, a não ser os Pirineus aqui. A gente tem uma vegetação não tão modificada pelo homem. Os Alpes, né? Uma vegetação de altitude, o Cáucaso aqui com também outra vegetação de altitude, os Alpes escandinavos. Aqui a gente tem os Urais também aqui, fazendo com que a presença de taiga ela fique mais ao sul. Regiões menos com altitudes menores, com a presença das estepes. E aqui associar o mapa de vegetação com o mapa de clima. A região norte, que é uma região polar, você tem a presença da tundra e mais ao sul a presença da taiga, que é a de pinheiros. O clima temperado oceânico e temperado continental, os dois facilitam a presença da floresta temperada. O clima mediterrâneo, influência das massas de ar vindas aqui do Saara, da África, fazem surgir os maquis, a cobertura vegetal mediterrânea. Regiões de clima de alta montanha, vegetação de alta montanha também. Fechamos então o conteúdo sobre vegetação da Europa. Fiquem bem e até a próxima!